Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Então vamos para mais um estudo, aula 683, 683 pelo YouTube, 312. Então vamos para a primeira parte, que é perguntas e respostas. Primeira pergunta, feminino, 57 anos, solteira. Sou estudante de psicologia, tenho muita dificuldade nos dias de exames, uma grande ansiedade, o que posso fazer? Bom, essa ansiedade na verdade é preocupação. Preocupação de quê? Pode ser de não lembrar a questão na hora, ou então medo, na verdade em suma é medo de não lembrar. Então esse medo está no seu inconsciente. Isso daí faz com que nessa hora ativa aquela gravação que aconteceu de no passado ter acontecido alguma coisa. Por exemplo, se analisar objetivamente, vem um medo que vem à tona porque está lá dentro do inconsciente. Tá? Pode ser na encarnação anterior ou pode ser dessa encarnação. Por exemplo, claustrofobia. Claustrofobia é o medo da pessoa que a pessoa tem o medo de ficar em um lugar fechado como o elevador. E isso pode ter acontecido numa encarnação anterior, por estar num lugar fechado, uma casa que desabou, um terremoto e acabou ficando soterrada, ou então ficou preso na caverna, alguma coisa nesse sentido. Isso tem no livro do Mestre, o próprio Edgar Cayce constatou de uma menina que procurava sempre ficar perto da porta. Se ela entrasse no coletivo, ficava perto da porta. Se fosse um teatro, ficava perto da porta. Aí foi levado para Edgar Cayce, e Edgar Cayce disse que numa encarnação anterior, ela estava numa caverna, era uma menina de 7, 8 anos por aí, mas não falou bem a idade. Aí a caverna desabou e ela ficou soterrada e veio a morrer. Então, esse medo de ficar presa, ou então porque foi enterrada viva, como aquele ator Sérgio Cardoso, constataram que depois, quando foi fazer a exumação, ele estava de bruço, porque ele teve uma parada cardíaca, foi constatada a morte e, na verdade, ele estava vivo. Então, ele passou o desespero de esperar a morte chegar. Então, isso faz com que a pessoa fique no inconsciente. O corpo carnal é outro, mas o espírito é o mesmo. Então, esse espírito ainda guarda essas lembranças, por isso que pode manifestar na encarnação anterior, na posterior, ok? Então, pessoas que vivenciaram cenas fortes, por exemplo, de brigas entre os pais, e depois de um dos dois sair de casa, ficou com medo de perder o papai ou a mamãe, então ficou com aquele medo. Então, isso também gera outro tipo de reações, como ter muitos ciúmes do cônjuge, coisa parecida. Então, leia o livro Buscando o Amor dos Pais, no mínimo 5 vezes. Por que mínimo 5 vezes? Porque certas partes a pessoa fica muito presa ao relato, esquece de ler, analisar e entender o estudo doutrinário. Então, volte mentalmente para a infância de alguma crítica, procure lembrar de alguma crítica, algum deboche, algum bullying que recebeu na infância por parte dos pais, dos professores, ou colegas, e você ficou com ressentimento, com aquele sentimento de incapacidade de acordo com das pessoas que fizeram o deboche. Substituiu o medo com afirmações positivas. Sou filha de Deus, tenho capacidade infinita, sou valente, sou corajosa, sou vencedora. Repete isso várias vezes. Sou filha de Deus, tenho capacidade infinita, sou forte, sou corajosa, sou valente, sou vencedora. Repete. É ideal repetir assim que acordar, antes de escovar os dentes, repete 20, 30 vezes. Antes de dormir também repete 20, 30 vezes. Mas repita isso diariamente durante todos os dias, pelo menos no mínimo 30 dias, que é durante um mês, ok? Pergunta número 2. Feminino, 46 anos, estado civil não foi mencionado. Somente para agradecer por ser curada de bronquite asmática. Através de suas aulas no YouTube, fiz a lição de casa, que foi atribuída a outra pessoa que, assim como eu, também foi abandonada do hospital quando nasceu e tinha raiva da mãe. Muito obrigado. Olha, parabéns, tá? Parabéns, porque você é muito sábia,
que aproveitou a resposta dada por outra pessoa, ligou ao fato, ao invés de você ficar perguntando, você já aprendeu a lição, fez a lição e resolveu o problema. Então, você vai ter muito sucesso na vida, porque fica atento à resposta que serve para você. E esse é um detalhe que as pessoas muito sábias procuram aprender com as respostas do outro. Eu lembro que quando eu estava nos 7 anos, 8 anos, e tínhamos que decorar a tabuada. Mas eu não ficava treinando, decorando tabuada, não. Eu ficava marcando, assim, quando alguém, colega, repetia a tabuada, eu fiquei memorizando. A do 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 7 vezes 4, 12. Eu aproveitava para repetir mentalmente. E assim fui gravando as respostas que os colegas davam, que a professora, muito bem, parabéns. E eu aproveitava, gravava e guardava no meu inconsciente, no meu arquivo, na minha biblioteca mental. Então, procure ser assim. Na verdade, você já é assim. Você aproveita e guarda. O importante é que você se sente mais livre praticando, desapareceu o problema, perdoou a sua mãe biológica e o ideal é que você fez. Muitas pessoas não perdoam porque ficam julgando a atitude da mãe, mas precisa ver por que a mãe fez isso. Talvez houve algum fato muito forte que ela teve que abandonar a criança lá, como eu sei de uma criança que a mãe teve um relacionamento indevido e ficou grávida nesse relacionamento. Então procurou esconder todo mundo, deu à luz e deixou a criança, escreveu tudo da doação que estava fazendo e que alguém criasse aquela criança. Então, isso é importante que sua mãe também deva ter feito algo semelhante. Ou porque a sua mãe era solteira, ou porque era casada, algum fato aqui. Ela não te abortou. Então você perdoou, entendendo a colocação dela, e você perdoou. Isso que é importante, que você superou o problema. O importante é, você se sente mais livre agora, livre desse problema, transmita aos outros ensinamentos que você conheceu na Zeitonei, ok? E parabéns. Pergunta número 3. Feminino, 46 anos, casado. Meu pai completou 70 anos ontem. Tem vários anos que meu pai está com tosse curta, seca, principalmente quando ele fala. Ele acha que é o coração fraco, porque o pai dele tinha o coração fraco. O que pode ser? Bom, pode ser, mas não é questão de hereditariedade. Hereditariedade não existe, é apenas influência que ocorre do pai que está ainda em ilusão no mundo espiritual, e ele pode estar recebendo essa influência. Então, eu recomendo que leia a suta especialmente para o seu avô, para o pai dele, 21 dias, especialmente para ele, e outro horário para todos os antepassados. Então, esse detalhe também da tosse seca, constante tosse, que é constante momentos assim de tosse. Lembrei de um colega que tinha, nas reuniões, ele ficava com essa tosse, até incomodava, porque quando outro colega estava falando, não dava para ouvir devido à tosse dele. Então, conversei com ele, perguntei, você tem alguém na família que morreu com problema pulmonar, de tuberculose, pneumonia, alguma coisa assim? Ele falou, tenho sim, meu tio. Meu tio, porque meus avós faleceram muito cedo. E quem comandava a família era o meu tio, de 24, 25 anos. Só que ele teve tuberculose e morreu. Falei, então faça uma oração 49 ou 21 dias, especialmente para o seu tio. Diariamente, sempre no mesmo horário, leia a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Ele procedeu dessa forma, como eu falei, e parou de tossir, nunca mais tossiu. Por quê? Porque o tio ainda estava com aquela ilusão de que estava com problema pulmonar. Mas quando entendeu a verdade, que a vida é perfeita, a vida de Deus não tem doença, a vida de Deus, conforme Deus nos criou, é perfeita, sagrada, sublime, pura, imortal, eterna e indestrutível. Então, quando despertou para essa natureza divina, que é a vida perfeita de Deus, ele ficou curado. E também, consequentemente, esse colega parou de tossir. Então, faça a mesma coisa. E outro detalhe, é fundamental que você procure também para outras pessoas, quando fizer para os antepassados, diga também, quando fizer para o seu avô, diga, e se houver algum outro antepassado da família que tenha tido problema pulmonar, compareça também. É bom fazer isso daí, tá? Então, esse colega ficou 100% curado e da mesma forma vai acontecer com o seu pai. Pergunta número 4.
Sexo, não falou, não mencionou. Idade 61, estado civil também não mencionou. Sofro de diabetes tipo I, o que devo fazer? Você tem ido visitar os túmulos antepassados todos os anos, por parte do pai e da mãe todos os anos? Então vá, pelo menos uma vez no mínimo, se for muito distante, outra cidade, que tem que viajar 6, 7 horas, então que vá pelo menos uma vez por ano. Mas leve vassoura, balde, lave bem a superfície e leve flores também. E não leia a súplica no cemitério, leia a súplica na sua casa, todos os dias sem falta para os antepassados. Caso você não tenha oratório, não tem importância, coloque uma toalhinha branca e escreva o nome dos seus antepassados por parte do pai, da mãe. Se você for casado, do sogro e da sogra, nome de solteira, não o nome incorporado do marido, mas o nome da solteira, exatamente para que o antepassado da mãe, da sogra, recebam toda essa linhagem, recebam orações também. Então leve balde, vassoura, detergente, lave bem a superfície, acenda uma vela e depois coloque flores. Jogue bastante água e também, quando fizer em casa, coloque um copo d'água, troque todos os dias esse copo d'água, acenda uma vela, de acordo com o costume da família, e faça essa oração, a leitura da súplica, sempre no mesmo horário, ok? Pergunta número 5. Feminino, 47 anos. Estado civil não mencionou. Problemas com psoríase, como resolver? Bom, você precisa... Problema de psoríase, quando dá problema na pele, é algum relacionamento, contato com outra pessoa, não está nada bom, não está nada harmonioso. Então, no meu primeiro livro, Conquista a Felicidade com Amor, eu inseri 2 definições sobre ódio de 2 dicionários diferentes, dicionário do Chaplin e dicionário técnico de psicologia. E nas 2 definições consta que ódio é um sentimento de forte aversão. Então, a psoríase, na verdade, é um sentimento de aversão, de repulsa, de ódio, de mágoa, de ressentimento, que está lá no inconsciente, escondidinho, que você precisa eliminar. Enquanto estiver lá no seu inconsciente, da forma quando está vibrando aquela mágoa, aquele ódio, não suporta ver a cara dele, ou então quando você vê uma foto, uma pessoa parecida com a pessoa que você tem uma repulsa, você sente aquela repulsa. Então, procure lembrar quem foi essa pessoa e proceda esse sentimento a oração de perdão. Aquela pessoa que você não suporta ver, ou falar, ou ouvir, é essa pessoa que você tem que praticar a oração do perdão. Faça 40, 50 vezes por dia, o mínimo 40 por dia. Então, na verdade, Cristo falou, perdoai 70 vezes 7. Então, estou dando 40, dando desconto de 30. Né? Desconto de 30, aproveite esse desconto e faça 40 vezes por dia, por um mês. Fez um mês, não sarou, faça mais outro mês. Se você fez 40, não melhorou, então faça 50 mais um mês, ou 60 mais um mês, ou 70 mais um mês. Quando você limpar do inconsciente essa mágoa e ressentimento, com certeza vai ficar curada, tá? Então faça isso sem falta, e às vezes a pessoa passa a ter certas doenças porque ela faz muito julgamento, fica criticando mentalmente a pessoa. Conforme eu disse, alguns casos assim, da pessoa que tinha até dores lombares, na verdade, ela ficava criticando o ex-marido todos os dias. Quando eu disse, isso é problema de cônjuge, não é antepassado, porque a base da coluna não é antepassado, é cônjuge. Então ela falou, mas eu me dou bem com meu marido, então eu falei, mas ele é o primeiro marido? Falou, não, eu primeiro, aquele sujeito lá. Então eu falei, aquele sujeito, por que você falou aquele sujeito? Você estava alcoolizado no dia do casamento, não estava vendo com quem estava casando? Não, não é isso não. Ou então ele não trabalhava, ficava o dia inteiro no bairro, você que tinha que sustentar. Não, ele trabalhava, bom trabalhador, me ensinou muita coisa. Aí deixou a lágrima rolar na face dela, eu falei, já entendi. E disse o seguinte, quanta injustiça eu vim cometendo nesses 23 anos. Porque 22 anos que ela sofria dessas dores na região lombar. Então eu falei, já entendi, professor. Eu vim cometendo um erro muito grande, de ser ingrata pelo que o marido que eu tinha. Ele me entregava o envelope do salário fechadinho nas minhas mãos. Eu fui muito ingrata com ele.
Então, foi para casa, ficou 2 horas emocionada, praticando oração do perdão para o ex-marido. Dia seguinte acordou, não teve mais problema nenhum, desapareceu aquelas dores lombares. Então, tem essas coisas também. Agora, outro detalhe, você deve ter o hábito de julgar pessoas mentalmente. Substitua esse hábito por agradecimento. Ao invés de qualquer coisa ficar julgando, olha, fulano não sei o quê, esse fulano não sei o quê. Ah, mas esse sujeito, esse cara é chato, impertinente, não sei o quê. Não julgue, agradeça, agradeça, agradeça. E agradeça. Então, agradeça, agradeça, agradeça. E não fique criticando a pessoa. Por exemplo, hoje eu estava no ônibus, uma mulher sentada do lado, foi levantar e pisou no pé e nem pediu perdão. Nem falou desculpa. Aí eu analisei, isso já eu entendi por quê. Quando era a época da timidez, eu também não conseguia falar perdão, perdão, desculpa. Então, estava lá escondidinho no inconsciente alguma coisa nesse sentido. Por isso, perdoe a pessoa imediatamente, agradeça. Agora eu lembrei do rádio, um fato que aconteceu na rádio, no programa Seitonê no Ar, que era um programa de rádio que chegamos a ter mais de 100 emissoras no Brasil transmitindo o programa da Seitonê. Então a gente mandava a fita cassete, com perguntas e respostas, e as emissoras locais transmitiam esse programa da Seitonê. Então era tudo gravadinho já, com a apresentação e a pergunta, e eu respondia as perguntas. E houve muitos casos interessantes, porque quando, por exemplo, o pretor lá de Presidente Prudente, quando foi supervisor de uma outra regional, de Dracena, por exemplo, ele foi lá e a emissora não queria cobrar nada, porque era o programa que ele queria. Um outro senhor também foi na cidade da regional lá da Rio Preto, e aí o dono da rádio acertou o valor do programa. Ele falou, você não tem um modelo para ver que tipo de programa que é? Ele falou, tem. Ele levou a fita cassete, colocou na rádio, ele ouviu e falou, mas é assim na cara dura que você responde? Na cara dura como? E a pessoa faz a pergunta, você responde diretamente assim? Sim, é assim mesmo. Então não precisa pagar nada. Por quê? Porque é isso que eu quero. Isso que eu quero. Aí colocou, eu vou patrocinar, você não paga nada, porque é isso que eu quero para utilidade pública. E assim ele colocou no ar. Posteriormente, uma outra emissora da mesma cidade ligou aqui para a sede central pedindo uma fita também. Aí o rapaz que trabalhava lá, ele falou, mas alguém vai patrocinar? Falou, eu vou patrocinar, porque o meu concorrente, nessa cidade tem 2 emissoras, o concorrente tem o programa de vocês e tem uma audiência fantástica, então eu quero colocar o mesmo programa no ar, mas eu vou pagar, eu vou patrocinar o horário. E assim, muitas emissoras também aconteceram a mesma coisa. Aconteceu em Santa Catarina, aconteceu em Biona, uma rádio que tinha rádio FM, não sei se ainda tem. Então, muitas das cidades que aconteceram isso. Então, outro detalhe, quando estava falando do programa de rádio, uma pergunta que veio de uma senhora, ela disse que estava com psoríase no órgãos genitais. E foi no médico, o médico falou, não tem cura, é psoríase. Aí eu respondi, tem cura sim. Se é no órgão genital, a senhora tem mágoa do seu marido. E 15 dias ou 2 semanas depois, ela deixou novamente gravada uma resposta dizendo, muito obrigado, eu pratiquei o que o senhor falou, e eu falei, realmente eu tinha mágoa do meu marido. Fiz a oração do perdão para ele, e eu entendi por que eu tinha mágoa dele. É que ele começou a dormir no outro, ele dizia sempre, não fique gorda, não fique gorda. E eu fiquei engordei muito, relaxei, e ele começou a dormir no outro quarto. E eu ficava muito magoada com ele. Mas entendi que isso aconteceu por relaxo meu. Então, eu não me cuidei e acabei engordando, e ele, consequentemente, começou a dormir no outro quarto. Ok? Então, proceda dessa forma. Pergunta número 6, masculino, 58 anos, Estado Civil, não mencionou. O que significa tensão arterial em crianças? Muito obrigado. Tensão arterial na criança, pai e mãe. A tensão arterial, isso dos pais projeta no filho. Então,
Tem o pai ou a mãe que está com pilha de nervo, está muito nervosa, muito irritada, precisa parar com isso daí. Então é importante que os dois, casal, pai, marido e mulher, leiam o livro Lições para o Cotidiano, façam uma auto-reflexão, procure manifestar o amor, mais paciência com todo, não traga problema profissional para dentro de casa, procure separar uma coisa da outra, porque a pessoa fica irritada na empresa e descarrega no cônjuge. Isso não é bom, né? Então separa uma coisa do outro e procure, nesse caso, se aconteceu na empresa, quando estiver chegando em casa, vai agradecendo o chefe, o colega, muito obrigado, eu te perdoo, você me perdoa, e agradeça a esposa, o cônjuge que está em casa, muito obrigado, 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 para não descarregar no cônjuge, tá? Então, um dos dois anda irritado, precisa acalmar para não sofrer AVC. Isso também é causa de AVC, de derrame, a pessoa está quase explodindo. Ou seja, é um homem bomba, é um ser humano bomba que carrega um sentimento explosivo dentro dela. Então, é importante acalmar, tranquilizar para que não exploda nada, nenhum órgão, nenhum AVC, não tenha nenhum tipo de doença. E assim vai viver tranquilamente, vai ter uma longevidade grande. Então veja por que os japoneses é o país que tem maior longevidade, um dos países que tem o maior grau de longevidade. É porque eles procuram se acalmar. E quando ele fala hoje é hoje, tem um provérbio que ele segue, hoje é hoje, amanhã é amanhã. Então hoje é hoje, deixa o problema para hoje. Amanhã é outro problema, amanhã é outro dia, então não descarrega. Chega em casa, trabalho, casa em casa. E casa também é um lugar para curtir. Leia A Verdade da Vida, volume 15, a introdução que o mestre escreveu é fantástico. Então as pessoas têm que aprender a conviver, a sorrir, brincar com os filhos, com os netos. Então o mestre mesmo escreveu, faça como eu fico brincando com meus netos, rodando, dançando, pulando. E tem muita gente que fala, criança não faça barulho, só fica criticando porque está fazendo barulho. E outras pessoas que são muito apegadas, escravo da limpeza. Olha, tira o sapato, não entra com o sapato dentro de casa, não sei o quê. Aí quando faz alguma coisa, faz uma sujeira, pronto, já vira um carnaval, faz uma rebelião, fica criticando, xingando, reclamando. Então está dando mais valor para a limpeza do que para os filhos. Os filhos do marido que não se sentem bem com aquele excesso de obsessão, apegado a excesso de limpeza, e acaba acontecendo. Que tenha limpeza, ótimo, que tenha. Mas se alguma vez, outra vez, esquecer alguma coisa que caiu no chão, peça com modos, com educação, por favor, vamos limpar, né? Assim vão aprender, do que ficar branco, olha essa porcaria aqui, ó, não sei o quê. Não fique gritando, isso também pode dar problema na boca, no reto, no hemorroida, porque fica irritado com o cônjuge. Então, isso afeta também na criança e ela passa a ter tensão arterial. Então, os pais precisam aprender, leiam Lições para o Cotidiano, os dois é bom que leiam e cada um faça uma auto-reflexão e tome a decisão, não vamos mais brigar, não vamos mais gritar, eu vou ter mais paciência com você. A comida que o cônjuge fizer, agradeça, elogie, agradeça e elogio. Se você agradecer e elogiar, ele ou ela que faz a comida vão fazer mais caprichado ainda a próxima. É você quem leva a vantagem. Faça isso. E outra coisa, leia a sutra na cabeceira do filho. A partir daquela revelação divina da grande harmonia, reconcilia-te com todas as coisas da terra. É bom ler na cabeceira do filho e depois a sutra sagrada, chuva de néctar da verdade, ok? Pergunta número 7. 71 anos, Estado Civil não mencionou. Professor, meus olhos lacrimejam muito, qual a causa disso? Então, isso daí é algum fato emocional que aconteceu na infância, na adolescência, na infância, e que você reprimiu. Alguma coisa muito forte que aconteceu. Procure lembrar como foi a sua infância, com seus pais, ou com a escola, ou com seus irmãos, algo forte que aconteceu. Há uns 40 anos, ou mais, 45 mais ou menos, eu estava na associação local, onde toda primeira, terceira do mês, era no bairro que eu morava, todo primeiro mês do mês, a primeira terça-feira do mês, eu fazia uma palestra lá nessa associação local. Aí eu estava lá, aí vi uma moça de outra associação, de outro bairro,
fez um relato na minha frente, que era porque ela era do outro bairro, foi fazer o relato na associação que eu ajudava. Porque esse relato quando eu estive no núcleo que ela pertencia, na associação que ela pertencia, fiz uma atividade e pergunta e resposta, e era o caso exatamente disso. Então, ela fez uma pergunta, é o seguinte, eu uso 12 mais 1, 13 lenços de papel de lenço de papel, para ao sair da minha casa até chegar ao meu local de trabalho, eu gasto 13 lenços de papéis. E só sai lágrima do olho direito. E por que é isso? Aí eu falei para ela assim, provavelmente aconteceu um fato entre você, algum conflito, algum problema sério com você e sua mãe. E você ficou muito magoada, chateada, você guardou isso até hoje. Então verifique o que aconteceu, principalmente a idade anterior a 7 anos, 8 anos. Então ela lembrou de um fato que aconteceu, o tio dela foi na casa dela com um caminhão. E aí a família toda saiu para passear com o tio. E ela queria ir na cabine junto com o tio. E a mãe, não, criança vai na carroceria. E todas as crianças tinham que subir na carroceria. Mas ela queria com o tio, que ela gostava muito desse tio, mas a mãe não tem que ir na carroceria. E não cabia também na cabine todas as crianças. E ela ficou com tanto ódio da mãe que ela pensou até se jogar do alto lá, dar um pulo lá da carroceria, que naquele tempo era permitido as pessoas andarem na carroceria. Hoje não, hoje por questões de segurança, então a própria lei do trânsito não permite isso. Aí ela lembrou, foi fazendo aí cálculo de quando que foi que aconteceu isso, ela tinha 6 ou 7 anos e lembrou direitinho. Aí lembrando desse fato, veio tudo à tona, veio na mente de como que aconteceu, começou a fazer a ação de perdão, conforme eu disse. Durante o período, quando faltava 2 dias ou 3 dias para terminar aquele período, ela chegou na empresa e notou que não tinha usado nenhum lenço de papel. Então estava no inconsciente alguma mágoa, era vontade de ódio, de tristeza, de chorar. Ela chorou mesmo, mas ela reprimiu também a vontade de chorar. E por isso que, no seu caso também, pode ter acontecido algum caso muito semelhante, procure lembrar quem foi, ou então algum fato que aconteceu, alguma emoção muito forte, talvez o falecimento de um avô, da avó, algum amigo, um colega, e procure lembrar e agradeça esse fato, aí vai ficar curado, ok? Muito obrigado. Mulher, você é luz, é força, delicadeza, renascimento. Em qualquer estação da vida, você pode florescer. Em 2025, venha viver uma experiência transformadora no seminário Mulher Feliz. Com o tema Mulher, floresça em qualquer estação, este evento foi criado para você, que deseja se reconectar com sua essência divina e redescobrir o poder que habita em seu interior. Serão dias de intensa vivência espiritual e emocional. Palestras, orações, práticas dinâmicas e módulos conduzidos por orientadores experientes abordarão temas como mulher, floresça sendo mulher, aceitando o seu corpo, em seu relacionamento amoroso, em sua vida profissional, em sua vida financeira. Mulher, floresça como mãe, floresça com a nova civilização e ainda a beleza de florescer em todas as idades, nos 60, 70, 80 anos ou mais. A cada palestra, um monólogo abrirá espaço para reflexão, cenas da vida real que tocam a alma e nos fazem olhar com mais compaixão para a própria história. O passado não define quem você é. Você pode se reinventar, recomeçar, florescer. Mesmo que ninguém tenha acreditado antes, agora é a sua vez de se dar uma nova chance, de amar a si mesma com todo o carinho que merece, de vibrar com a vida e despertar a luz de Deus em seu coração. Garanta sua participação e transforme sua vida. Inscreva-se agora. Acesse
www.sni.org.br/mulheres ou entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 22 34 ou ainda pelo e-mail pombabranca@sni.org.br. Mulher, o seu tempo é agora. Floresça em qualquer estação. Esperamos por você no Seminário Mulher Feliz 2025. Dê-se esse presente. Viva plenamente sua natureza divina. Muito obrigado. Vamos para a parte 2. Estudo doutrinário da coleção A Verdade. Lembrando que A Verdade da Vida já terminamos, estudo os 40 volumes. Então agora nós estamos na Verdade 1. Verdade 1. Quem não leu Dinamize Sua Capacidade, lê esse livro várias vezes. Quem está com problema assim de preguiça, moleza, que é moleza. Então procure ler esse daqui, esse livro nós estamos estudando. Exatamente, praticamente 80% a 90% do que está aqui está no livro Dinamize Sua Capacidade. Vai te ajudar muito. É o livro que me ajudou muito quando estava no colegial. Havia algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, falta de tempo para estudar, porque trabalhava das 8 às 18. Às 18 saía do trabalho, ia direto para a escola, para o cursinho, e chegava em casa 1h da manhã e não dava tempo para estudar. Tinha que acordar às 6h30 para ir trabalhar. Então, mas arrumei um tempinho para estudar. Mas se eu chegava em casa 1h da manhã e acordava às 6h30 para ir trabalhar, que tempo é esse? É nesse período exatamente, entre 1h da manhã e 6h30. Eu passava a estudar até 3h da manhã e acordava, só dormia 3 horas, 3h30 por dia. E aí foi assim o único caminho que eu encontrei para estudar. Ou seja, desculpa é fácil de dar, justificativa é muito fácil. Mas esse fato não leva, se você tem um objetivo forte, então tem que fazer esse esforço para vencer, ok? Então, lendo o livro Dinamize Sua Capacidade, que está aqui, uma boa parte está aqui, isso me ajudou e fez com que eu tomasse a decisão e com isso superei o problema. E depois eu prestei 3 vestibulares, passei nos 3, mas porque aproveitei cada minuto de sua vida. Conforme nós estudamos, aqui tem uma parte que um jovem perguntou para um homem bem-sucedido qual o segredo do sucesso. Ele falou, não tem segredo, sucesso não tem segredo não, basta você aproveitar cada minuto de sua vida para estudar, para pesquisar, aí você vai conseguir um grande sucesso. Um outro jovem perguntou para o mesmo senhor, que é bem-sucedido, e fez a mesma pergunta. E a resposta foi diferente. Não tem segredo não, basta você estudar bem o que você faz, ter um domínio do que você faz para ter sucesso. Exatamente o que faz. Por isso que muitas pessoas trabalham mecanicamente. Uma vez eu perguntei para um colega na empresa, o que você faz, por que você faz? Eu faço isso, por que você faz? Porque meu chefe mandou. Mas para quem que é, de onde vem, para onde vai, qual é a etapa dessa sequência desse trabalho? Não sei. Até falei para ele, olha, procure saber, porque você fica bitolado só numa coisa, você não vai entender o todo, você não vai entender o valor que tem o seu trabalho. O seu trabalho tem muito valor, porque do seu trabalho passa para outra pessoa que vai aproveitar a informação do trabalho que você fez. Então, procure entender o que faz, por que faz, para quem faz e como faz. Tendo domínio, estudando bem desse assunto, então você vai se tornar um grande profissional. Outro detalhe sobre as perguntas, mande para estudoaverdadedavida@sni.org.br, estudo a verdade da vida, tudo junto, @sni.org.br. Escreva nesse e-mail, mande a pergunta, que aí iremos responder aqui. Só precisa ter paciência, porque tem muitas perguntas na fila. Eu estou respondendo, era para ser 5, estou respondendo 7, para dar mais atenção, para agilizar mais. E caso queira uma orientação pessoal, não mande por telefone, não mande por e-mail, mande telefone pessoalmente,
tem 30 minutos cada pessoa que vai receber a orientação. Por isso que procure chegar cedo. Se você está em São Paulo, não venha de carro, nem de táxi, nem de Uber, nada. Venha de metrô, que não pega... O metrô não tem farol, não tem sinaleira. Então você chega mais rápido. Tem muita gente que chega 20 minutos, tem gente que chega 40... só chega com 10 minutos, ter 10 minutos para eu poder atender. Não posso ultrapassar, porque em seguida tem outro horário de outra pessoa. Então não posso avançar no horário, que cada um tem 30 minutos. Então procure chegar cedo, 15 minutos, 20 minutos antes, fique aguardando lá, tem lugar para esperar. Então o telefone é operadora 11 5014 2258. Muitas pessoas, mas é longe. Olha, vieram 2 pessoas do exterior, 4 pessoas de Brasília, 4 pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, interior de São Paulo, toda semana tem pessoas. Então na parte da quarta-feira, a parte da tarde, que de manhã eu tenho gravação para fazer. À tarde e quinta-feira dia inteiro. Então, telefone para esse número, operadora 11 5014 2258. Mas, um detalhe, se receber o telefonema, não atenda, por favor. Se você notar que o prefixo é 5014, é da sede central. 5014 é da sede central. Então, atenda, porque tem alguma mensagem para você, tá? Ok? Então, vamos para a primeira parte. Os abraços, tradicionais abraços. Abraços de Tamanduá, para SP Santana, Quitéria Ramos, Elza Ferreira, Elza, esqueceu de colocar a cidade que mora. Elisa Aguiar, esqueceu de colocar a cidade que mora. Dimas Campos Rosa, esqueceu de colocar a cidade que mora. Tamires Mendonça, esqueceu de colocar a cidade que mora. É de Santa Catarina, Faxinal dos Guedes, Ieda Marins. Olha, eu estava pensando o seguinte, não tem como dar multa, penalizar quem esquece de colocar a cidade. Então, vou bolar alguma coisa, quando tocar um sininho, alguma coisa assim, significa que como se fosse um programa de calouro, é levar um gongo. Então, nesse sentido, alguma brincadeira nesse sentido, ok? Só para lembrar que é colocar o nome da cidade para divulgar o nome da cidade que você mora. Tamires Dimas Campos Rosa, também esqueceu de colocar o nome da cidade. Tamires Mendonça, esqueceu de colocar o nome da cidade. Santa Catarina, Faxinal dos Guedes, Ieda Marins, parabéns, Ieda. Silvia Salati, esqueceu de colocar o nome da cidade. Guarujá, Magno Celestino, parabéns, Magno. Abraço para Rosa de Araújo Almeida, Rosa Araújo de Almeida, esqueceu de colocar o nome da cidade. Aracaju, Maria Almeida, parabéns. Kazuê Nagata, esqueceu de colocar o nome da cidade. Wellington Túrio, esqueceu de colocar o nome da cidade. São Paulo, Jabaquara, esse não esqueceu e nunca esquece. É o nosso amigo Luiz Poeira, parabéns, Luiz Poeira. Itatiba, Maria Augusta Cruz del Forno, é de Itatiba, São Paulo. Então vamos para a estudo da verdade do volume 1, página 102. Aqui na página 102, o mestre está falando da senhora Kyubaba. O mestre tinha uma admiração fantástica por essa senhora Kyubaba, porque era impressionante a quantidade de relatos que ela obtinha. Relatos um atrás do outro. E ela já tinha os seus 60 e poucos anos, e aí consta aqui na página 102. Vendo a mãe dela, uma senhora de aproximadamente 80 anos, dizia insistentemente, pare de ficar mexendo e puxando essa verruga. Ela ficava puxando a verruga, pois parece que está removendo sujeira, é deslegante. Então ela ficava com aquele hábito de puxar a verruga. E ao ser advertida, ela parava, mas sem querer começava a puxar. É o hábito, né, inconsciente, faz com que automaticamente a pessoa faça. Mesmo assim, a verruga não saía. Ao ler a revista Seichonoye, compreendeu. O homem é originalmente um filho de Deus que recebeu graças desde o princípio. É um distúrbio como esta verruga e não existe. E um distúrbio como esta verruga não existe desde o começo. Entendeu? Não existe desde o começo. Então, quando Deus fez a vida de cada um,
Ele não colocou verruga, não colocou algum problema de doença, não colocou nenhuma deformação. Vida perfeita, sagrada, sublime, sagrada, sem nenhum erro, porque Deus não erra. Então é assim que a vida originariamente. Esta é a realidade. Realidade é tudo que Deus... realidade com R maiúsculo é aquilo que está na Bíblia, Gênesis capítulo 1. Deus fez, achou muito bom e não tinha defeito nenhum. É diferente da coisa que acontece na Terra. Surge um carro, pode dar um defeito porque um parafuso encrepou, quebrou, outro carro. Esse é o defeito do ser humano que teve algum desleixo, alguma coisa indevida que acabou produzindo coisa errada. Mas Deus não produz nada errado. Deus cria tudo perfeito, imagem e semelhança dele, não tem erro. Então, desde o princípio, desde que nossa vida foi criada, não foi criada com verruga nada, nenhuma doença. Então ela entendeu isso, acreditou nisso, e aquilo que não existe parece existir, porém estou iludida, ela pensou, parece existir, mas eu estou com ilusão. Assim, na manhã seguinte, apertou a verruga com a extremidade do dedo indicador e disse 3 vezes, filha de Deus, filha de Deus, filha de Deus. Depois, filha de Deus não precisa disso, filha de Deus não precisa disso, apertou a verruga, não precisa disso. Então, quando dissesse, pode sumir, não preciso disso. Não tem isso daí, não preciso disso. Não preciso dessa mamadeirinha, da almofadinha aqui. Não preciso disso. E assim esqueceu completamente da verruga. Na noite, não tendo o que fazer, como era hábito, foi puxar com os dedos a verruga e percebeu que não havia sumido. Sumiu a verruga. Sumiu, porque já tinha gravado o subconsciente. Filha de Deus, não precisa disso, pode sair. Então isso é fenômeno, não é uma coisa que Deus criou, é fenômeno. É fenômeno porque ela acreditava que existia verruga. Quando não precisa disso, gravou no subconsciente, não precisa disso, repetiu, não precisa disso, sumiu a verruga. Tá? Eu lembro que meu filho tinha 7 anos, 8 anos de idade, ele, na caderneta de milagre dele, ele tinha escrito lá, tinha uma pinta, uma coisa assim, uma verruga no rosto. Aí ele falou, muito obrigado, a verruga já sumiu, obrigado. Aí na página seguinte, estava, a verruga realmente sumiu. Então ele acreditou que aquela pinta, não lembro o que era, ele acreditou que ia sumir e sumiu realmente. Então esse é um detalhe muito importante. Tanto assim que hoje, meu filho está com quase 50 anos, e ele não tem problema de saúde, nada. Ele fala, pai, mãe, a doença não existe. Então ele gravou muito fortemente que a doença não existe, então não fica doente de jeito nenhum, não fica doente. E até tem coisas que é impressionante, que é a saúde dele, porque gravou desta forma, criamos dessa forma. A senhora Kyubaba ainda possuía 2 outras coisas a mais que os outros, que eram absolutamente desnecessárias. Ou seja, possuía um calombo na axila direita e também na axila esquerda. Um calombo razoável, né? Então era o tamanho de uma bola de ping-pong. Ela possuía realmente 2 grandes calombos nas 2 axilas. Como prova disso, no mês de setembro do ano passado, quando ainda não era adepta da Seichonoye, ela mostrou esses calombos a uma anciã conhecida dela, que tinha um tumor cancerígeno logo abaixo do olho e estava extremamente deprimida. Ela a confortou dizendo, olha, o médico me advertiu que estes calombos são de natureza tuberculosa. Se não tomar cuidado, poderão afetar os pulmões. Mas já se passaram 30 anos, eu ainda estou viva. A senhora também pode ficar tranquila, pois nada disso vai acontecer. Foi por isso que nessa ocasião a senhora mostrou o calombo para essa anciã. Surpresa com o desaparecimento da verruga, depois de algum tempo, surpresa com o desaparecimento da verruga do pescoço, ela pensou, será que os calombos das axilas também desapareceram? Que ela não tinha o costume de apertar a axila. E apalpou a mão direita na axila esquerda, não tinha mais nada, sumiu. Apalpou com a mão esquerda o calombo debaixo da axila direita, também não tinha mais nada. Então havia desaparecido misteriosamente. Então esse é um detalhe
que é um detalhe que é importante ter em mente isso, e lembrar na revelação divina da grande harmonia, quando diz, logo depois da grande harmonia, depois vem a revelação dos 7 candeeiros. É chegada a hora, agora todos eles podem se levantar, é chegada a hora de acreditar naquelas palavras que Cristo disse, seja feito conforme cresce, ou seja, ter fé. Acredite na sua palavra e acredite firmemente e tenha fé, ok? Então isso também é um detalhe que quando eu lembro que quando eu trabalhava na empresa ainda, antes de me aposentar, e apareceu uma pinta, uma verruga em cima de onde apoia o óculos. Aí eu fui no médico, o médico falou, isso daqui não é maligno, não é benigno, mas como os orientais, negros, tem muitas manchas, muitas pintas dessa natureza, por questões de estética, eu vou operá-lo, tá? Vou fazer uma microcirurgia, mas agora, em janeiro, eu vou entrar de férias. Então, quando eu voltar de férias, eu vou chamar o senhor, aí nós vamos fazer essa microcirurgia. Esperei janeiro, ele me chamou. Fevereiro, nada. Então, eu peguei o livro A Verdade e a Saúde e conversei. Isso não existe, não existe, não existe, não existe, não existe. Repetido diariamente, não existe, vai sair, não existe. Isso é fenômeno, não existe. A minha vida não tem isso. Minha vida, Deus não colocou essa pinta aqui. Então, repetindo. Aí quando eu lembrei, um dia quando eu acordei, eu fui escovar os dentes, lavar o rosto, e eu vi que, olhei bem para a pinta, não tinha uma pontinha de sangue. E onde estava essa verruga, estava um pontinho, um pinguinho de sangue seco já. E não tinha mais sangue no rosto, nada. E desapareceu completamente. Então, pelo poder da palavra, por acreditar que não existe, aconteceu manifestar essa saúde. O contrário também, as pessoas ficam criando essa doença porque ficam acreditando que a doença existe. Porque acreditam que vai sugestionado, muitas pessoas ficaram doentes da Covid porque ficaram acreditando, Covid, não saia de casa, então chegava, lavava a mão, tudo isso, mesmo assim adquiriu Covid, porque acreditava que a doença existe. Então, na página 104, salva o vizinho ancião. Numa casa vizinha mora um velhinho, morava um vizinho. Ele tinha sinusite e vivia com as narinas obstruídas e não conseguindo sentir odores havia mais de 10 anos. Então esse velhinho tinha sinusite, não sentia o olfato e aí, da mesma forma, tem muitas pessoas que depois da Covid não sentem olfato. Então ela pensou, da mesma forma que eu fiquei curada, vou ajudar esse velhinho aí. Então ela convidou, ela já era uma senhora de idade, e convidou para tomar um chá na casa dela. E ela sabia que ele tinha gostava muito de chá. Falou, sim, eu vou. Aí na hora de oferecer o chá, ela ficou notando que toda hora limpava o nariz. Então ela disse, deve ser um grande incômodo essa secreção constante, não é? Disse a senhora Kiel e o velhinho respondeu, pois é, fiquei velho e estou nesse estado deplorável que nem posso sair de casa, porque toda hora ele puxava o lenço de papel para limpar aquela secreção. Aproveitando a oportunidade, ela lhe perguntou, o senhor é adepto da seita Concor, mas acha que Deus iria criar doenças como essas? Não acho, pois Deus tenha criado o nariz. Não acho que Deus tenha criado um nariz doente, o velho falou. Então ela respondeu, a doença do seu nariz parece existir, mas é uma doença, é uma mentira. Parece que tem doença, mas é mentira. O senhor, como eu, somos adeptos da seita Concor há muitos anos, mas estivemos acreditando em seus ensinamentos de modo errado. Ultimamente, eu li a revista Seichonoye e aprendi que, sendo homem filho de Deus, é normal não ter, desde o princípio, qualquer disfunção física, qualquer anomalia. Desde o princípio não existe isso. Desde o princípio não existe. Tá? Então, desde que Deus criou, essa é a realidade primária, a realidade primeira que Deus criou, esta realidade. Então, nós temos duas realidades. A realidade primária é conforme Deus criou.
A realidade secundária é esse mundo fenomênico que nós enxergamos com os olhos canais, que nós sentimos esse mundo, aquilo que aparece na televisão, a cena, todas essas coisas que acontecem nesse mundo fenomênico. Esse mundo fenomênico, esse mundo, por exemplo, essa mesa parece existir, mas é sólido, parece existir. A parede parece existir, é sólida, mas olhando com esse mundo das 3 dimensões, realmente é sólida. Mas quando você faz a oração para os antepassados, você abre a porta para os antepassados entrarem? Ninguém abre a porta, mas eles entram. Por quê? Porque não existe, para ele não existe. Existe nesse mundo das 3 dimensões, mas quem está na 4ª dimensão, 5ª dimensão, é vazio. Parece existir, mas não tem existência verdadeira. Tanto assim que eles atravessam a parede. Eu lembro de um preletor Paulo, ele muito, tem uma sensitividade, e a mãe dele, ele morava em Mogi das Cruzes, aí a mãe dele convidou para ir na Seitianoye, uma palestra que eu ia fazer. Aí chegou uma hora, a primeira palestra que ele assistiu na Seitianoye, ele estava com a mãe e ele falou assim, olha mãe, estão entrando muitos espíritos, estão atravessando a parede para assistir a palestra aqui, professor Heitor, eles estão falando que estão autorizados a assistir a palestra de hoje. E realmente aconteceu isso, quer dizer, ele tinha essa clara evidência. Mas isso era uma autorização do espírito mais elevado, um anjo superior, que lá no mundo espiritual também tem classes, tem estudo, mas quando tem um estudo, em algum lugar, por exemplo, na academia, alguma associação local, sabe que haverá uma palestra maravilhosa, eles fazem uma caravana e mandam esse grupo para, vai lá naquele lugar que vocês vão aprender coisa nova, muito boa. E assim forma-se caravana, ficam aqueles espíritos bastante elevados, coordenando aqueles espíritos que estão para aprender, ao invés deles darem essa aula, como já vai ter uma aula daquilo que eles precisam aprender, vai lá aprender, vai lá, o professor tal vai dar uma aula lá, vai lá aprender. E assim, esse Paulo havia, por isso que eu estou dizendo, aquilo que parece que é existência, por isso que o budismo fala, é matéria, é vazio, é nada, é vazio, é nada. Parece existir, mas não tem existência. Então o espírito atravessa a parede, por isso que na verdade, no volume 10, tem a história do Magnussen. O Magnussen é aquele dramaturgo lá da Europa, dinamarquês, e o pai dele, vendo que ele estava totalmente alheio à verdade, então ele começou a psicografar usando a própria mão do filho. Então começou a escrever mensagem e a mão dele começava a escrever, mandando mensagem, escrever mensagem. Filho, aqui é o seu pai. Aqui é o seu pai. Você está duvidando? Olha a letra não é sua, a letra é minha. Agora, eu vou fazer minha assinatura. E fazer a assinatura que só ele fazia. Está vendo que a assinatura é minha? Você ainda está duvidando. Você vai ver agora uma coisa que você vai acreditar. Pronto, quebrou. Mas eu que fiz quebrar a ponta do lápis. Outro detalhe. Vou te falar uma coisa que agora você vai acreditar. Quando eu passei mal, quem foi me socorrer? Só você que foi socorrer. E quando, no velório, você foi confortar sua mãe. Na verdade, eu fiz você ir confortar sua mãe. Aí ele passou a ligar, falou só o segredo que só ele sabia e o que o pai estava contando. Aí ele passou a acreditar piamente no que o pai mandava e escrevia. Então ele falava, e aí o pai dele falou, o sorriso abençoado de Deus, o sorriso abençoado de Deus. Eu estou aqui, como o pai já estava numa etapa, no mundo espiritual tem vários níveis, estava um espírito muito elevado, ele transmitiu ao filho através da psicografia. Aí ele, Magnussen, transcreveu isso num livro. Esse livro é Verdade da Vida, volume 10. É muito importante, é muito bonito. Não é tão profundo igual ao volume 9, mas para quem está começando a conhecer sobre, iniciando Seitianoye, é bom ler esse volume 10, muitas coisas interessantes. E o volume 9, depois ler o volume 9, ok? Então, continuando. Na página 102, já lemos, e depois, página 102, no último parágrafo, página 104. Salva o vizinho, então esse velhinho, ela convidou para tomar chá, e nas últimas 2 linhas ela falou, o senhor adepto aceita Concô, mas acha que Deus iria criar essas doenças como essas?
Não, eu não acho que Deus ia criar uma doença no nariz. Então ela falou, doenças do seu nariz parece existir, mas é uma mentira. Parece existir, mas é mentira. É fenômeno, não existe. É fenômeno, não existe. Ok? Agora, entrando nesse detalhe, vou contar um caso que o mestre contou em 1973, quando esteve pela segunda vez. Eu participei da 63, quando veio a primeira vez, e 73 também. Em 73, ele contou um caso que aconteceu com a saudosa pretora Antônia Matsuo, pretora do Brasil. Não lembro se era japonesa, mas ela falava muito mal português. Então, ela tinha assistido uma das primeiras, no início da divulgação em português, eu era um dos pioneiros que fazia palestra ao lado da professora Antônia Matsuo, o diretor Oswaldo e 3 ou 4 diretores. Aí a dona Antônia Matsuo, ela contou que ela estava em casa, ela morava na Liberdade, e recebeu um telefonema. Era uma senhora que era adepta da Seichoné, falou, dona Antônia, professora Antônia, por favor, eu bati o carro e os cacos de vidro, meu filho estava junto, entraram nos olhos do meu filho. Por favor. Aí ela falou, não existe isso. Como não existe? Existe, eu estou no hospital, o médico constatou que está com caco de vidro. Não existe, isso é fenômeno, não existe. Não existe. No mundo de Deus não existe esse fato. No mundo do fenômeno, não há vidro que lese o outro, que possa causar ferimento a outra pessoa. Isso é fenômeno, não existe. Existe sim, tá bom. A senhora não assistiu ontem o seminário? Assisti, mas a senhora não entendeu nada, então. Me diga onde é o hospital, o endereço, que eu vou dar um pulo aí. Pegou um táxi, foi até o hospital, chegou lá, na recepção, eu vim visitar o quarto tal, da senhora tal, aí a recepcionista falou, não existe essa pessoa nesse quarto. Mas ela me telefonou. Aqui no hospital, falou o nome do hospital, sim, é esse. Aí uma outra recepcionista que estava saindo do turno, falou, eu lembro dessa senhora, ela tinha acabado. Quando eu assumi, ela saiu, teve alta e saiu, e foi embora, há pouco tempo. Então, no prontuário não constava o nome dela, porque ele já tinha saído. Agora, acreditou, é fenômeno, não existe. Então, isso é fenômeno, não existe. E falando sobre isso, já contei, se não me engano, já contei aqui o caso da pretora Madalena Castilho. Ela estava em casa e apareceu a diretora da escola e a filha dela em casa. E a diretora falou, olha, a sua filha tinha um alfinete de cabeça dobrado em forma de U, ela colocou na língua e ficou brincando, e engoliu. Então, leve imediatamente para o pronto-socorro, porque ela engoliu o alfinete. Isso pode causar ferimento no estômago. Ela telefonou para o marido, e o marido falou, bom, eu estou indo. Nisso, ela lembrou da aula, que eu tinha dado aula sobre isso. É fenômeno, não existe. No mundo de Deus não existe isso. No mundo celestial, não há quem lese o próximo, não há quem é doença, não há quem sofra, não existe doença, não existe miséria, não existe sofrimento nenhum. É tudo sagrado, perfeito, conforme Deus criou. Então, o que acontece? O que existe, só existe Deus e o que vem de Deus. Só existe Deus e o que vem de Deus. E Deus não criou essa situação. Então ela começou a pensar, isso é fenômeno, não existe, fenômeno, não existe. Não existe. No mundo de Deus não há nenhuma alfinete, nenhuma agulha que tenha no estômago de ninguém. Não existe, não existe, não existe, não existe. Começou a negar, é fenômeno, não existe. Pensando no mundo celestial, no mundo criado por Deus. Não existe. Aqui na Terra existe, mas isso não existe. Na verdade, não existe no mundo de Deus. Ou você acredita no mundo de Deus, ou existe no mundo fenomênico. Então ela começou a pensar, não existe, não existe, não existe, não existe. Aí a filha de repente falou, mãe, eu estou com ânsia de vômito. Então a mãe falou, a pretora Madalena falou, então ponha para fora, filha. Aí ela chamou o Hugo, pum, e não vomitou nada. Só saiu a saliva e no meio da saliva saiu o alfinete. Ela negando que não existe, então manifestou aquilo que Deus realmente criou. Não existe. E assim o problema desaparece, ok? Aí eu lembrei também que uma vez estava pescando, estava pescando com o pretorene, aí eu peguei um peixe desse tamanho, não é exagerado, desse tamanho mesmo. Ele começou a se debater, aí o anzol enfincou, pegou nessa pele aqui e saiu do outro lado. Como ela tem a farpinha, não saía. Quando estava prestes a chamar o Enio para me ajudar, pegar um alicate, puxar e soltar, aí eu lembrei, isso é fenômeno, não existe. É fenômeno, não existe. Quando eu falei, é fenômeno, não existe. No mundo de Deus não existe anzol machucando.
No mundo de Deus não existe, é tudo perfeita harmonia. Isso é fenômeno, não existe, não existe. Quando eu fiz assim, saiu. E não saiu sangue nenhum. Dia seguinte, não tinha fogo, não tinha nada. Acredite na vida, acredite na realidade suprema, na realidade, por isso que na Sutra diz, realidade prima. É a realidade primária é a que Deus criou. A realidade secundária é que o homem projeta aqui na face da Terra. Isso é fenômeno. Isso não existe, na verdade não existe. No mundo de Deus só existe Deus e o que vem de Deus. Então, pensando sempre assim, vai manifestar a vida de Deus. Você já se perguntou o que acontece com o ser humano após a morte física? Podemos dizer que o corpo físico equivale a um uniforme de trabalho que usamos enquanto estamos manifestados aqui neste plano fenomênico. Terminado o tempo a nós destinado, nós nos despimos desse uniforme, ou seja, deixamos o corpo carnal e o nosso espírito vai para uma outra dimensão e continua a sua caminhada. O dia de finados é o dia da celebração da vida eterna das pessoas queridas que já retornaram ao mundo espiritual. Nós, da Seichonoye, acreditamos que é um dia para dedicar gratidão a quem nos deu a vida. Junte-se a nós, vamos celebrar a vida eterna e exercer a nossa gratidão, homenageando nossos antepassados e entes queridos neste dia tão especial. Cerimônia especial de finados, dia 25 de outubro, na Academia da Amazônia de Treinamento Espiritual da Seichonoye, e dia 2 de novembro, nas Academias de Treinamento Espiritual da Seichonoye, Curitiba, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Santa Fé, Bahia, Santa Tecla, Rio Grande do Sul. Saiba mais em sni.org.br/finados. Gratidão, amor e oração. Reserve essa data e participe da cerimônia especial de finados.